Dando sequência aos vídeos sobre a ditadura militar, nós temos aqui no título dessa aula o dia que durou 21 anos. Isso é uma referência a um documentário produzido no ano de 2013, com esse mesmo nome, com o foco em tentar explicar, em tentar elucidar a participação do governo dos Estados Unidos na organização do golpe militar no ano de 64. Não é o nosso foco aqui. O nosso foco é abordar alguns aspectos, alguns pontos importantes dos anos anteriores ao golpe, alguns elementos importantes da ditadura e também vamos abordar aqui a anistia e a Comissão da Verdade. Então, dando um contexto, fazendo um resgate histórico do que foi ali esse período anterior ao golpe, nós temos as décadas de 1950 e 1960 como dois momentos muito importantes na história do Brasil. Um, por ser um período de intenso florescimento cultural, um período em que a gente atravessava, a gente passava por ricas manifestações culturais, surgimento de novos tipos de música, novas formas de se fazer teatro, de fazer cinema, e a gente tinha também um profundo debate político, uma profunda participação política e agitação política nesse período que vai compor o quadro desses anos anteriores ao golpe de 64. As categorias de análise, subdesenvolvimento e principalmente capitalismo dependente, elas são explicativas para a realidade político-econômica de países que nós chamamos de que estão localizados na periferia do sistema. Ou seja, são países que não alcançaram o pleno desenvolvimento das suas forças produtivas, que não alcançaram esse enriquecimento material, não por não terem condições, não por não terem capacidade, mas por conta da divisão internacional do trabalho. E por orbitarem esses países centrais na Europa e os Estados Unidos, esses países acabam sendo alvo de superexploração do trabalho e acabam ainda se encontrando numa condição, numa situação de enriquecimento desses países, de acabarem enviando para esses países centrais do capitalismo essa riqueza produzida aqui. Então, essa noção de capitalismo dependente, ela tenta colocar ali em destaque, tenta dar ênfase a essa condição de exploração e essa condição de dependência, propriamente dito, em relação a esses países, por conta não só dessa superexploração do trabalho, mas também por conta dessa realidade, dessa condição de ter uma economia ainda fortemente influenciada pela exportação de produtos agrários, pelo ainda que hoje, principalmente, pelo agronegócio. Então, todo esse debate que vai existir, toda essa disputa existente na década de 50 e na década de 60, vão ir no sentido de apresentar propostas, modelos, alternativas que rompessem com essa condição de dependência, que rompessem com essa condição ainda de orbitarem esses países centrais para que pudessem ter um desenvolvimento autônomo, um desenvolvimento que trouxesse esse enriquecimento, esse desenvolvimento das bases materiais e produtivas com base internas. Esse desenvolvimento com base nacional, para que essa riqueza produzida permanecesse e fosse utilizada para o contínuo desenvolvimento das forças produtivas e da população como um todo. Então, aliado a isso, nós tínhamos nessas décadas de 50 e 60 um discurso que ainda hoje é muito trazido à tona ou é muito revisitado, que é o Brasil, o país do futuro. Mas se para hoje esse futuro é uma coisa que nunca chega, é um futuro que ainda está muito distante, é um futuro que não é palpável, nesse contexto aqui anterior, é um futuro que estava se aproximando. Então, esse intenso debate, essa intensa mobilização e participação política, sugestões, propostas, ideias de como organizar e como colocar o país na rota do futuro, fazia com que esse mesmo futuro não fosse tão distante, ou que esse futuro estivesse se tornando cada vez mais próximo, mediante a essas sugestões, a essas várias alternativas e modelos propostos para que alcançássemos. Então,
Dentro desse contexto, tínhamos basicamente três perspectivas, três visões, três modelos para que nós pudéssemos alcançar essa autonomia, para que pudéssemos seguir no caminho da ruptura com a dependência. A primeira vinha da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina. Então, era um órgão que pensava a América Latina dentro dessa perspectiva do desenvolvimento econômico e dentro dessa visão colocava ali como aspecto principal, como dimensão principal para o desenvolvimento interno desses países, então a necessidade de ampliar e proteger o mercado interno, então incentivar o consumo interno, incentivar a produção industrial interna e proteger esse mercado interno de multinacionais, de participação de empresas multinacionais. E um outro elemento importante era a maior participação do Estado na criação de políticas de desenvolvimento econômico e que chamasse para si essa responsabilidade na criação e na formulação do desenvolvimento econômico. Uma segunda perspectiva vinha do ISEB, que era o Instituto de Pesquisas Econômicas criado lá no governo Juscelino Kubitschek, que ia um pouco mais além, colocava um debate importante, que era um debate mais nacionalista. Então, para atingir esse desenvolvimento produtivo e esse desenvolvimento das bases materiais de um país, precisava ali fazer uma aliança ampla entre o governo, entre o Estado, entre o setor empresarial, entre trabalhadores, para que a gente tivesse nessa gestão e em cargos de governo pessoas comprometidas com esse desenvolvimento, com essa base de desenvolvimento nacional pautada nessa aliança. Então a gente tinha como proposta também aqui um nacional desenvolvimentismo, aliado aqui com base fundamentada nessa perspectiva de um desenvolvimento de base nacional, um estímulo para a burguesia nacional, dizendo mais corretamente, para que esse setor empresarial nacional pudesse, aliado à política econômica do Estado, gerar esse desenvolvimento e esse crescimento. E uma terceira perspectiva, mais relacionada a uma noção que vamos chamar de Revolução Brasileira, que era uma perspectiva, que era uma noção pautada aqui na ideia de que para o Brasil alcançar esse desenvolvimento, ele precisava romper totalmente com essa condição de dependência, precisava romper totalmente com essa condição de órbita de países centrais, e para isso precisava criar ali uma soberania nacional popular, criar um poder popular, que seria aqui propiciar, oferecer para os trabalhadores e para a população uma maior participação nas decisões e no planejamento econômico, para que essa mesma população, para que esses trabalhadores pudessem ser beneficiados por esse desenvolvimento, por esse crescimento. E aqui a gente está pensando uma criação de uma transição para o socialismo. Então, a Revolução Brasileira seria essa perspectiva de transição para o socialismo pautada na ruptura com a condição de dependência. E ali, como elemento central, a criação e o estabelecimento de uma soberania nacional popular com uma democracia também amplamente popular. E aliada a essa perspectiva do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, nós tínhamos setores da igreja ali mais especificamente ligados à teologia da libertação, nós tínhamos os sindicatos, nós tínhamos ali intelectuais, artistas, a gente tinha as ligas campesinas, que era uma organização ali no mundo rural, vários setores, então nós tínhamos um apoio e uma adesão grande para essa Revolução Brasileira. Não era, a perspectiva do PCB não era o que se colocava ali como majoritária, como a que tinha uma maior influência nas decisões de governo. A gente, como vai ver posteriormente, o governo João Goulart estava mais próximo, se localizava mais próximo ao nacional desenvolvimentismo ali que o ISEB propunha. Tá? Então, existia toda uma preocupação de criar essa soberania nacional, mas não aqui com base na política do PCB. Aqui a gente tinha uma outra perspectiva, um outro modelo, mas não era majoritário, não era o que tinha
maior peso aqui na esfera governamental. E entrando mais detalhadamente nas décadas de 50 e 60, a gente vai abordar alguns elementos que vieram ali no finalzinho do governo Juscelino Kubitschek, mais especificamente os resultados da política de governo, que foi conhecido como 50 anos em 5. Então, criar um desenvolvimento econômico correspondente a 50 anos em 5 de governo. Então, como assim? Então, foi uma série de incentivos para a industrialização massiva do Brasil, então, uma ampliação do parque industrial. Então, a gente teve, por exemplo, uma chegada em uma política de incentivo à industrialização. Estão aqui os setores automotivos, então, a Chevrolet, a Ford, a Volkswagen, que foram ali o carro-chefe desse desenvolvimento industrial e econômico de uma forma mais ampla, num aspecto mais amplo, que deram condições para que toda essa intervenção do Juscelino Kubitschek, através desse plano de 50 anos em 5, pudesse se concretizar. Então, todo o apoio e o incentivo à industrialização teve ali como um eixo central o setor automobilístico. E uma dimensão importante disso foi o crescimento do consumo, foi ali um boom desse consumo aqui no Brasil, o crescimento da classe média, a gente teve vários incentivos para que a indústria nacional pudesse gerar esses bens de consumo, então eletrodomésticos principalmente. Aqui nessa imagem, aqui uma imagem pertencente ao arquivo da Fundação Getúlio Vargas, colocando ali televisão, ainda que de modo incipiente, gradual, foi se espalhando, mas aqui a gente tem principalmente eletrodomésticos como geladeira, mas foi um momento de amplo consumo, de ampliação e crescimento aqui do consumo no Brasil. E mais especificamente no governo João Goulart, nós temos aqui 5 pontos, 5 eixos principais. Então, como eu já havia dito anteriormente, Vargas, ali na década de 50, no seu segundo momento como presidente, colocou ali uma lógica mais próxima ao trabalhista, uma atuação governamental mais próxima ao trabalhismo. João Goulart continua com essa política de Vargas, então esse projeto nacional desenvolvimentista de desenvolvimento das forças nacionais, das indústrias nacionais. A gente vai ter uma aproximação do sindicato, uma aproximação do governo com o sindicalismo, isso é um ponto importante. Então, esse setor da esquerda tinha uma penetração importante no governo João Goulart. Como política básica para alcançar esse desenvolvimento interno, nós tínhamos o que ficou conhecido como reformas de base, que era uma série de reformas para o país, desde reforma agrária, passando por uma reforma urbana, então um replanejamento dos espaços urbanos, uma reforma eleitoral que criasse ali o voto universal. Então, lembrando que nesse contexto o voto era somente para pessoas alfabetizadas, então, isso já excluía boa parcela da população brasileira. A gente tinha um outro aspecto importante, uma característica importante desse momento, que era uma eleição diferente da que a gente tem hoje. Nós tínhamos uma eleição para o presidente e uma eleição para o vice-presidente. Então, João Goulart, ele era o vice-presidente do Brasil, eleito em 1960. O presidente era o Jânio Quadros, que pertencia a um outro partido, ao UDN, União Democrática Nacional, e o João Goulart pertencia ao PTB. Então, essa característica era importante para a gente entender esse contexto, esse momento do pré-golpe. Por quê? Ali o Jânio Quadros tinha uma série de propostas, tinha ali a sua forma, o seu modelo de governo, próximo ali mais ao setor empresarial, favorecendo mais esse setor empresarial. E o João Goulart, por outro lado, tinha ali uma proximidade maior dos trabalhadores e do sindicato. E com a renúncia de Jânio Quadros em 1961 e a posse do João Goulart nesse mesmo ano, a gente vai ter então uma mudança no eixo governamental, a gente vai ter uma mudança da atuação governamental. Não é o nosso foco aqui
abordar essa questão do governo Jânio Quadros, esse breve governo Jânio Quadros, o que levou à sua renúncia, os aspectos da posse do João Goulart. Não é o nosso foco, a gente vai partir desse contexto de nos anos anteriores ao golpe para a compreensão do que levou os militares, do que levou não só os militares, mas a uma parcela da sociedade civil a apoiar esse golpe e criar ali o que a gente chama de ditadura civil-militar. Então, esses aspectos são importantes para que a gente entenda o governo João Goulart. Aqui são a gente tem duas imagens interessantes. Essa mais embaixo é um discurso que ele fez na Central do Brasil, foi o último grande discurso dele, que gerou como resultado, que gerou como uma reação o que foi conhecido como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então, os setores mais conservadores, parte da igreja, parte ali da mídia, de empresariado. Então, uma reação a esse discurso dele, partindo ali para um lado mais conservador, para um lado que se colocava como oposição ao governo João Goulart. E ali, a imagem mais acima, foi um discurso que ele fez no Clube Militar, onde ele apresentou ali um seu discurso um pouco mais inflamado dessas propostas ali para os militares. E aqui uma coisa importante, uma dimensão fundamental para esse momento, é o que nós chamamos de brasilidade, uma nova brasilidade. Nesse contexto de florescimento cultural nas décadas de 50 e 60, vai ter um esforço desses setores ali, artístico para que a gente tivesse uma nova visão sobre nós brasileiros, uma nova visão sobre a cultura brasileira, sobre a nossa produção cinematográfica, musical, artística, pensando no teatro. Então é uma nova maneira, um novo prisma para que a gente entendesse nós enquanto população. Então foi um movimento para ir digamos ali às raízes da nossa cultura. Então um movimento de conhecer o povo brasileiro, então ir ao interior do Brasil, procurar dialogar com essas manifestações culturais do interior do Brasil, dialogar com essas manifestações populares existentes nos grandes centros urbanos. A gente tinha aqui como eixo fundamental essa disputa, esse conflito com o setor agrário, com esses latifundiários que seguravam, que é um ponto importante para a gente entender essa busca pelo desenvolvimento, que é contrário ao latifúndio. A gente vai ter aqui, dentro dessa nova perspectiva de Brasil, o combate à desigualdade, e a gente vai ter, então, essa criação de uma nova identidade para o Brasil com base popular. Então, o eixo central é o popular, é a cultura popular, são as manifestações populares. E, a partir disso, a gente vai ter uma série de iniciativas, por exemplo, o cinema, um movimento que foi conhecido como cinema novo, e dentro desse movimento a gente tem um expoente maior, que é o Glauber Rocha, foi ele responsável por alguns filmes fundamentais no Brasil. O principal deles foi Terra em Transe, mas a gente tem aqui Deus e o Diabo na Terra do Sol, que também foi fundamental. A gente tem um outro filme importante que chama Os Fuzis, produzido por Rui Guerra. A gente vai ter um outro filme fundamental que é Rio 50 Graus. Então são filmes que tentam mostrar a realidade brasileira, que tentam mostrar um Brasil então desconhecido da população brasileira, dentro dessa ideia de uma nova forma de se enxergar o povo brasileiro, então dessa nova forma brasilidade. Então por isso essa nova brasilidade. Então perspectivas de mudança, de sugestões, de a partir do cinema colocar propostas para que a gente pudesse rumar a esse desenvolvimento, para que a gente pudesse romper com essa condição de desigualdade. Um outro aspecto importante foi o Centro Popular de Cultura, o CPC, criado ali pela União Nacional dos Estudantes, que já existia desde a década de 30, então foi criado na década de 30 ainda na era Vargas, que funcionava no sentido de criar uma série de ações e iniciativas que percorresse o Brasil, o interior do Brasil, então mostrando, criando ali intervenções culturais desde o teatro, poesia, música, para conscientização do povo
ali conscientização das pessoas para a necessidade da gente transformar o Brasil. E aqui a gente tem o que foi conhecido como Univolante, que era justamente esse grupo da UNE, da União dos Estudantes, indo em direção à população, indo em direção à cultura popular brasileira. E um outro aspecto que foi muito importante desse centro de cultura foi o teatro. Então foi a produção teatral, uma série de peças criadas também com esse propósito de dialogar com a desigualdade, com essa realidade cruel do Brasil, no sentido de mostrar também a necessidade de transformação dessa realidade. Tá? E um outro exemplo é o teatro de arena, a gente poderia colocar o teatro oficina, e aqui também os dois atuavam no mesmo sentido. Então, aqui nessas três imagens, a gente tem primeiro a fachada, então do teatro de arena, a gente tem uma peça muito famosa que é Arena Canta Zumbi, então que foi uma peça colocando ali um personagem fundamental da história brasileira, que foi Zumbi dos Palmares, então uma luta contra a escravidão, contra o racismo, para criar uma metáfora então de libertação do Brasil ali, das amarras da dependência, da exploração, rumo a essa ruptura então dessa condição do Brasil de ainda um país de capitalismo dependente. Então a gente tinha todas essas manifestações com o mesmo objetivo, com a mesma proposta de colocar as artes como uma ferramenta da emancipação de um país, da libertação de um país dentro dessa ideia de capitalismo dependente, de ruptura com esse capitalismo dependente. Aqui é o encarte dessa peça Arena Canta Zumbi, então as letras das músicas utilizadas. Uma outra iniciativa importante foi o que foi conhecido como Cadernos do Povo Brasileiro. Então a gente vai ter diversos personagens importantes aqui. Talvez o mais famoso seja o Ferreira Goulart, que criou ali uma série de poemas que foram utilizados dentro desse conjunto de obras do Caderno do Povo Brasileiro, que também traziam de forma muito didática, muito clara, qual era a realidade do Brasil no campo, na cidade, trazendo a importância da cultura popular, trazendo a importância dessa identidade popular, trazendo a necessidade dessa transformação, sempre utilizando aqui uma linguagem acessível e também com perspectivas a essa transformação social. Esses cadernos estão disponíveis em PDF, é facilmente encontrado na internet para que a gente possa baixar, mas foram obras fundamentais para que a gente entendesse como que as artes serviram ali como ferramenta de uma luta política. E o golpe em si. Então, criando todo esse contexto de debate político, de propostas de modelos, de alternativas que rompessem com essa estrutura desigual, com essa estrutura que colocava o Brasil ainda numa situação de subalternidade em relação aos outros países, que colocava a soberania do Brasil como um objetivo a se buscar, uma soberania nacional e popular. Um país que colocasse como ordem do dia, como objetivo central, o desenvolvimento não só material para o país, mas o desenvolvimento das bases materiais da sua população, a gente vai ter como reação a isso de uma outra parcela da população, de militares, de empresários, de setores relacionados à igreja, de várias pessoas que se colocavam contrário a essa perspectiva por entender que isso era ali uma ameaça comunista, o medo de uma revolução comunista, então o medo de o Brasil se tornar uma nova Cuba, ali lembrando que a Revolução Cubana aconteceu em 59, lembrando que nós estávamos aqui num contexto de Guerra Fria, então esse universo bipolar de busca de uma hegemonia, então os aliados dos Estados Unidos, então do bloco capitalista e o bloco soviético, ali liderado pela União Soviética. Então, como que essas disputas ou essa efervescência política, cultural, de luta por uma transformação radical da realidade brasileira e do país Brasil, como que isso foi visto
por esses setores mais conservadores, por esses setores que enxergavam ali uma ameaça comunista, a gente vai ter então ali as bases para compreender por que o golpe de 64 foi realizado, porque a gente teve essa mobilização para barrar essas mudanças. A gente vai ter uma organização ali de vários setores empresariais e os militares para que barrassem toda essa força, toda essa mobilização que estava acontecendo para que a gente pudesse transformar o Brasil. Então, o golpe, como foi colocado ali nos termos da época, foi uma contra-revolução. Então, eles enxergavam como uma contra-revolução, imaginando que o Brasil fosse passar por uma revolução comunista, uma revolução socialista, coisa que não estava em perspectiva. O Brasil não tinha condição nenhuma de realizar uma revolução socialista, não existia ainda e nem houve uma adesão a esses ideais socialistas, ideais que se alinhassem à União Soviética ou a Cuba ou à Revolução Chinesa, que também já tinha acontecido em 1949. Então não existia um apoio popular, não existia uma adesão ampla a essas perspectivas de emancipação política, social e humana de uma forma geral. O que existia no Brasil era uma disputa, uma luta para que se colocasse, que se organizasse um país, uma coisa que a gente chama de estado de bem-estar social. Então, um país que oferecesse serviços públicos, gratuitos, universais, e dando direitos, ampliando direitos para a sua população e garantindo ali uma qualidade de vida. Coisa que em países da Europa já existia desde o pós-guerra, dos anos pós-guerra, e para nós aqui no Brasil, com ali as políticas do ISEB, com as propostas de reformas de base do João Goulart, era o caminho que pretendíamos, era o caminho que se desenhava que o Brasil chegaria. Então, era o objetivo dessas propostas, não uma revolução socialista e um alinhamento com a União Soviética. Não era essa a situação ali. Então, todo esse discurso, essa crença de vamos fazer um golpe, vamos dar um golpe, para que não haja um golpe da esquerda, isso é uma falácia, isso é uma distorção dos fatos e é uma forma de colocar esse desenvolvimento histórico, de colocar essas propostas como ameaçadoras à ordem pré-existente. Então, como assim? Se a gente quer romper com uma estrutura desigual, se a gente quer romper com toda essa hierarquia social existente, toda essa profunda desigualdade social existente no Brasil, esses setores que se beneficiam dela e esses setores que se enriquecem com base nessa estrutura desigual, não vão permitir que o Brasil passasse por uma transformação que destruísse essa estrutura. Então, toda a ação e a lógica de barrar esse movimento que o Brasil vinha traçando, vinha colocando com as reformas de base e com as propostas de nacional popular, esse setor mais conservador, então, coloca ali como uma ordem do dia frear esse movimento a todo custo. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente coloca esses aspectos centrais dos anos anteriores ao golpe, pensando aqui também que o golpe foi uma reação a esse movimento de transformação da realidade brasileira rumo a uma sociedade de bem-estar e tanto os militares, quanto a sociedade civil que apoiava esses militares, então uma parcela mais conservadora, viam então nesses movimentos de transformação uma ameaça aos seus interesses, uma ameaça à sua posição de privilégio, uma ameaça à sua posição de independência do país Brasil em relação ao centro do capitalismo.